Oi, gente! A gente tá aqui começando mais um TorreCast e dessa vez a gente tá recebendo aqui ela que é líder do nosso Ministério de Louvor da Torre Forte, líder de duas células, Avodá e Promessa. Ela que é médica, mais nova estudante de teologia e também, não menos importante, Por favor, ela é por favor. casada com o nosso querido pastor Felipe. Hoje eu vou aprender muito nesse Torrecast, Vai, porque eu conheço muito pouco, eu sei muito pouco. Vai dela, ser um né? descortinar pra mim hoje aqui. Quase não convive com ela. Zisna, nossa querida Zisna. Né? E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o testemunho dela e sobre como ela descobriu a identidade dela de filha. Como que foi esse processo todo? Então você conta pra gente um pouquinho. Sim, com muito prazer. Primeiro quero agradecer o convite, né, de vocês. Eu amo o TorreCast, amo vocês. E é um prazer, né? É sempre um prazer, né, ter a oportunidade de falar do meu testemunho, né? O que Deus fez na minha vida, o processo, né? O que Ele vem fazendo, né? É um processo de aperfeiçoamento até que Ele venha, né? Até que ele vem. Até que Ele venha. Então, Nós já gravamos um Torrecast com o Zisna, né, há um tempo atrás, mas o inimigo se levantou, a fúria do inimigo foi é grande, verdade. perdemos o Torrecast, mas a igreja não para, a igreja persevera e hoje a gente está aqui num novo ambiente e hoje, em nome de Com Jesus, qualidade de som melhor qualidade também. de Então, no final som, das contas, câmeras, Verdade. tudo coopera pro bem, né? tudo coopera para o bem daqueles que amam. Exatamente. A gente não sabe de nada. Os planos do nosso Deus são maiores que os nossos, né? E a gente não sabe de nada, né? Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, porque o outro tinha ficado muito, Muito legal. também, mas a gente sabe que ele sabe muito mais que nós, né? Tudo que ele pensa, tudo que ele planeja é muito melhor do que o nosso, né? E glória a Deus Amém. que estamos aqui novamente. Por mais desânimo que, ai, né, a gente pensa fazer tudo de novo, falar tudo de novo, mas glória a Deus, né? Glória a Ele Deus. quis assim, Amém. quis assim. Mozinho, conta seu testemunho pra gente. Da onde você é, se é daqui de Campos mesmo. Conta um pouco da sua história. Sim. Eu sou campista, né? Nasci aqui em Campos, criada, nunca saí daqui, né? E minha família também, por parte de mãe, é daqui. Minha família paterna é do Piauí, né? São todos nordestinos. Meu pai era nordestino. Meu pai saiu do Piauí, né? Ele morava no sertão do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, era a cidade dele, sertão mesmo. E ele saiu de lá, junto com alguns familiares, para trabalhar, né, em Campos. E ele era comerciante. E aí, no comércio dele, quando ele era gerente de uma loja, depois ele se tornou dono da loja, ele conheceu minha mãe, e aí eles se casaram. E, e eu nasci, né, eu sou a primogênita. E sou eu, né, mais uma irmã, filha do meu pai, e tenho um irmão que é fruto de outro relacionamento da minha mãe, que é também a paixão das nossas vidas, que é o Ibrahim, vai fazer 15 anos no mês que vem. Nossa. Já vai Porque fazer eu tava achando 15 que era meu anos. cunhado, mas eu tava achando que era 14. Ele Já tem é 14, vai fazer 15. 15 agora em novembro, e eu sou completamente apaixonada por ele, né? Quem convive comigo, vocês Que convivem legal. comigo, sabe. E nós, né, fomos criados, eu e minha irmã. Você nasceu, então, num contexto de um ambiente familiar, digamos assim, bem sucedido, né? Seu pai, ele era um empresário, ele abriu lojas, ele era empresário, você nasceu, assim, numa família com conforto financeiro, né? Sim, assim, Digamos assim. não era, né, nada de que dava pra gente esbanjar, mas a gente tinha uma situação financeira estável, né? Aquela questão de comércio, né, de empreendimento, né, que muitas vezes não está assim, de acordo com a procura, né, de cliente. Enfim, ele tinha uma loja de roupas. Teve um momento da nossa vida que meu pai teve mais de uma loja. E aí abriu em outro setor, né, que era, na época tinha muita loja de R$1,99, naquela fase, né, que isso acontecia. Ele abriu umas 2 ou 3 lojas, depois fechou, ficou só com a loja de roupas. E assim, a gente tinha uma vida estável, assim, né, a gente estudava uma boa escola, né, uma das melhores de Campos. A gente fazia curso de inglês, informática, enfim, tudo que minha mãe, ela nos guiava para a construção do nosso intelecto, do nosso conhecimento, para que a gente pudesse, no futuro, né, ser bem sucedido. Isso foi muito forte na minha criação, né? Uma criação
para que depois fosse para o mundo, assim, né? Que desbravasse o mundo com uma boa profissão, enfim, com independência. Minha mãe sempre destacou muito isso nas nossas vidas, né? Cresça e seja independente, né? Independência financeira, enfim. Isso foi muito forte lá em casa. E aí a gente cresceu nesse ambiente estável, né? Mas meus pais se separaram quando eu era muito nova. Eu ia perguntar isso, porque nós que lidamos o tempo todo com pessoas feridas, pessoas que de alguma maneira sofreram abuso, sofreram rejeição e tal, a gente vê muita lacuna no ambiente familiar, muita rejeição do pai, ou divórcio, sempre acontece, né? Infelizmente, sempre acontece no ambiente familiar ali algum tipo de trauma, algum tipo de ausência, aonde muitos de nós sofremos feridas assim. Com você, como é que foi? Se eu puder perguntar, na sua infância, até uns 10 anos, o seu pai afirmava uma identidade de filha, filha, eu te amo, você é meu orgulho, como você se sentia protegida, cuidada, amada, como que era esse relacionamento num contexto familiar, até ali, não sei, uns 10 anos de idade? Então, até uns 10 anos de idade, né? Foi um processo onde eu perdi essa presença paterna diariamente na minha vida. Creio que por volta de uns 5 Perdeu anos... porque por causa do divórcio? Divórcio, exatamente. Meus pais se separaram e creio que eu tinha por volta de 5 anos de idade, minha irmã... 5 anos você tinha? 5 ou 6. Era bem novinha. E se eu não me falha a memória, né? E minha irmã deveria ter por volta de 3, nós temos 3 anos de diferença de idade, né? E eles se separaram, de uma separação, de certa forma, amigável, né? Eles se relacionavam bem. E foi acordado que meu pai trabalhava, assim, diariamente na loja dele, vivia para aquilo, vivia para o comércio dele. Comércio, a gente sabe que é uma coisa que realmente demanda muito, né? Da pessoa, do empresário, do dono da loja, de estar presente. E ele se dedicava diariamente para o comércio dele, né? Que seria para o comércio dele, consequentemente, para a gente, porque é ali que a gente encontrava a nossa provisão, né? E minha mãe, ela Ele se dedicava... passava isso para vocês, de que ele tinha que fazer isso Sim. para a provisão. Tanto ele quanto minha mãe, né? Meus pais sempre, eles sempre deixaram muito forte na gente o valor do trabalho, né? O valor do duro que eles davam por nós, assim. No entanto que, desde pequena, eu e Vina, a gente ia para a loja, trabalhava lá, embrulhava mercadoria, a gente, né, nas férias, né, período de Natal, sempre que o movimento era muito grande, a gente estava lá naquele ambiente para poder a gente ter a certeza ali sabe, de dar valor mesmo para aquilo que eles faziam, e a gente sempre cresceu com esse entendimento de valorizar, né, toda a provisão que os nossos pais nos davam. E assim aconteceu. E aí, eu estava falando, né, ele trabalhava e minha mãe, ela se dedicava muito para nossa criação, né, em casa. Enfim, ela que ficava ali no dia a dia, né, no ordinário do dia a dia ali mesmo, era minha mãe, para cima e para baixo, levando em escola, em esporte, em curso. Ela se dedicava, né, tempo integral a gente, a nossa criação, né? Sempre com esse entendimento, sempre com esse entendimento. Guerreira mesmo, né? Guerreira mesmo, exatamente. E aí, né, foi acordado assim. E por que eu tô contando isso? Porque foi nesse momento que eu comecei a ter algumas lacunas na minha identidade. A ausência do meu pai no meu dia a dia construiu muitas feridas em mim, né? E eu costumo falar que a ausência do meu pai, por mais que minha mãe fosse... Minha mãe é uma mulher de muita fibra, né? De autoridade, né? É uma pessoa que passa proteção. Quando eu olho para ela, quando eu penso nela, eu penso em proteção. Mas não é a mesma coisa de que uma figura masculina. Com certeza, com sim. certeza. Né? Entende? Por mais que ela tenha toda essa característica, né? Sim. Que eu dou muito valor, mas eu sentia a falta da figura masculina, né? De alguma forma ali, me dando esse senso de proteção e de afirmação da minha identidade. De ser princesa. Do me olhar como princesa, exatamente. De me olhar, de falar que proteção, eu sou a princesa do pai, né? exatamente. Claro, quando eu estava com meu pai, ele falava isso, mas
quando a gente estava junto num tempo de qualidade de forma muito esporádica. Porque ele trabalhava muito e a gente com as nossas atividades, enfim. Quando eu Essa é uma encontrava... falha até muito comum nas famílias hoje, né? Às vezes a pessoa tem o pai e a mãe, é casado com o pai e a mãe e tudo mais, mas nessa questão de querer dar o melhor colégio, melhor casa, Acaba vindo melhor carro, ausência. fica o dia todo fora, fica o dia todo trabalhando, quem dá plantão pega 2, 3, 4 Sim. plantão, e aí acaba que tá dando tudo do melhor financeiramente, né? Muito conforto, mas falta o que é o essencial. A presença, a educação, o amor, né? Sim. A segurança que uma presença paterna e materna também proporciona para a criança. E aí, como eu era pequena, né? Como eu era muito pequena, eu tenho poucas lembranças do meu pai. Sabe, momentos assim de intimidade em casa, né? Momento de troca em casa, de deitar no colo, enfim, de contar o dia, de me botar para dormir, né? Entendeu? Sabe, de falar Perfeitamente. que eu era filha. Alguns momentos que me marcavam muito, né? E eu sempre conto isso, era no momento em que tinha a festa do Dia dos Pais na escola, né? Que eu procurava meu pai naquela multidão de pais e sempre via minha mãe. Ele não ia Ele não ia, Sempre trabalhando. sempre trabalhando. por causa do trabalho. Também, mas hoje eu tenho uma leitura com o meu entendimento, né, em Cristo hoje, né, entendendo melhor as emoções humanas, enfim, com mais conhecimento, né, em relação a autoconhecimento, eu creio que meu pai tinha muitas feridas e tinha algum tipo de vergonha das outras pessoas, porque meu pai era uma pessoa que tinha limitações físicas. Ele já tinha, antes do divórcio, ele já tinha Na aquela verdade, doença. isso, quando ele se casou com minha mãe e com 30 e poucos anos ele foi desenvolvendo a doença. Ele já era casado com minha mãe e foi nesse processo de descobrir, né, de diagnosticar a síndrome. Ele era portador da síndrome de Arnold-Chiari, tipo 2. Uma síndrome que depois eu fui descobrir quando eu já estava no meu processo aí na faculdade de medicina. Antes minha mãe contava meio que ela contava a fisiopatologia da doença, mas ela não sabia explicar muito o que era, né? E aí depois eu fui descobrir através de um laudo que foi mandado médico lá do Piauí, quando eu fui fazer os meus processos de bolsa na faculdade, mas isso aí eu vou contar mais pra frente. E eu descobri que ele tinha essa síndrome, né? E aí é uma doença Essa síndrome traz congênita, limitações, né, sim. na marcha, caminhar, andar. Sim. Como se, explicando de forma popular, assim, né? Como se tivesse um aumento de líquido ali na medula e, enfim, isso tinha que drenar de alguma forma. E aí ele fez uma derivação, né? Reto-peritoneal que a gente chama de DVP, né? Não está muito popular. Não tá muito agora, popular. Não tá, não tá muito agora eu tô popular. aqui meio que só falando por mim, DVP não mas, está enfim, muito popular. é uma coisa bem específica, né? Que até eu sabia mais na época, eu era acadêmica da neurocirurgia do que agora falando, né? Mas ele tinha essas... Foi o que o Felipe falou. Limitação limitações motora, na né, marcha de que apareciam. locomoção. Exatamente, o que aconteceu? Ele fez, na época era tudo muito novo, nem tinha ressonância em Campos, assim, ele teve que ir para São Paulo fazer esse exame, um exame muito específico, e aí fez esse diagnóstico, operou em São Paulo mesmo, porque não tinha essa possibilidade aqui em Campos. Foi uma cirurgia bem sucedida, mas teve um problema com a válvula depois, e ele operou em Campos, e aí não deu muito certo. E aí, depois dessa outra segunda cirurgia, ele decidiu não se tratar mais. Ele não... Enfim, ficou... Entregou, né? Se entregou. Minha mãe falava muito assim, né? Ele se entregou Se ainda entregou. casado com a sua mãe. Sim, em todo esse processo, né? Agora eu não vou saber te precisar, assim, se ele já tinha separado, mas eu acredito que antes O divórcio disso pode ter acontecer- sido também para ele não ser um fardo para a família, alguma coisa do tipo? Não, eu acho que não envolvia nada com a doença. Envolvia comportamentos do meu pai. Entendi. Entende? Com alguns comportamentos que se tornaram muito pesados, né, para minha mãe. E aí, enfim, ele perdeu as limitações, tinha limitações, e aí com essa coisa de ele largar o tratamento, ele ficou plégico, né, ele perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. E ele só mantinha o movimento com o lado direito. E aí ele morava nos altos da loja dele, alguns sobrinhos moravam com ele e ajudavam ele a descer. Ele tinha um lance de escada, assim, imenso que ele descia.
junto com os sobrinhos, e ficava o dia inteiro na loja e só à noite, quando fechava, voltava. E esse afastamento do seu pai foi cada vez Sim, maior, né? Isso porque foi sim, eu estava falando disso, só te interrompendo, para não perder o gancho, por conta das apresentações, né? Que a gente no estava colégio. falando das apresentações do Isso. colégio. Uhum. Ele se sentia muito fragilizado pela condição dele, e eu creio que ele tinha vergonha pelo perfil que meu pai tinha, né? Meu pai era extremamente doce, era uma pessoa assim maravilhosa, né? Eu tenho muito, assim, eu tenho muito do meu pai, não tô falando que eu sou maravilhosa, mas assim, Você é maravilhosa. Você Você é mas maravilhosa. eu tô falando desse âmbito, assim, mamãe fala muito isso, que eu tenho o coração do meu pai, né? Ela fala muito isso, o jeito, enfim. E realmente, assim, né? Ele era calmo, paciente, enfim. E eu tenho certeza que muitas coisas ele não exteriorizava, né? Porque eu também sou um pouco assim, às vezes tenho dificuldade de exteriorizar meus sentimentos, né? Eu tenho certeza que ele era um pouco assim. Então, ele não falava isso e hoje eu acho que passava também na cabeça dele, assim, sabe? E aí ele juntava a parte que ele estava trabalhando, o fato de, enfim, ter essas limitações e acabava não indo. E aí eu ficava chateada, sentia essa falta, a mamãe tentava sempre suprir, mas isso foi uma Apesar coisa... de tudo, você continuava buscando ele também. Sim, sim. Continuava sendo o seu favorito, assim? O seu... Não, meu pai Aquela não... pessoa... Não, assim, meu pai eu tenho como... assim, Exemplo. Como... muito. Ele era um cara muito bom. Ele era um cara muito bom. Eu tenho ele como uma figura de um homem muito bom, né? Bom até demais. Que aí foi algum viés dessa bondade, dessa inocência, né? Foi algo que eu acho que acabou prejudicando ele no final das contas, em relação a algumas amizades, enfim. Não, assim, eu tô falando minha impressão, né? E não tô falando que é uma verdade. Mas ele era uma pessoa extremamente humilde, boa, que me ensinou princípios. Eu tenho ele como uma referência, apesar das falhas que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas eu tenho ele como um grande cara na minha vida assim, que eu devo muita coisa para ele, né? Muita coisa de que ele fez por mim, né? Também para ele, né? Mas essas questões que começaram a aparecer por conta dessa ausência, né? Me marcaram muito, né? Acabaram me marcando. Eu queria até fazer uma pergunta sobre isso, né? Hoje, com todo o entendimento que você tem, você consegue identificar que na ausência paterna existiu um preenchimento, mesmo na sua infância, de alguma outra coisa para suprir essa sua ausência? Ou estudo, ou alguma outra coisa do tipo? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu posso falar que eu sempre fui extremamente dedicada aos estudos desde pequena, né? Desde pequena, se você for conversar com minha mãe, ela vai tá assim falando isso para vocês. Mamãe foi uma pessoa que nunca me pediu para fazer uma atividade. Eu não me lembro, não me recordo, eu tenho certeza que ela também não, de falar assim, você já fez sua atividade, né? Aquela coisa de mãe, né? Eu nunca precisei disso, né? Eu sempre fui extremamente responsável com os meus estudos. Eu creio que, de uma certa forma, eu não acho que seja 100% isso, né? Eu acho que eu gosto realmente de estudar, desde que eu me entendo por gente. Eu realmente gosto. Mas eu acho que muito nesse lugar, assim, eu tive ali compensações, sabe? Você buscou um refúgio. Busquei um refúgio. Nisso. Segunda coisa, comida, Uhum. né? Comida, né? Então, sempre tive problema com obesidade desde a infância, né? Não estou falando que a obesidade ela é originada apenas por um motivo, né? Um lugar de refúgio de emoções, não é só isso, mas eu acho que nesse lugar muita coisa foi iniciada. Sim. Né? Então, desde pequena eu já lutava contra a obesidade, que eu sempre fui acima do peso desde Sim. pequenininha, né? Isso é até um entendimento interessante até para os pais, que muitas das manifestações que as crianças podem ter, como, por exemplo, comer em excesso ou estudar em excesso, pode ser um tipo de fuga por um problema que está acontecendo no contexto familiar. Às vezes, hoje é muito comum, né? Crianças que se cortam, por exemplo. Crianças que ficam trancadas nos seus quartos e não querem se relacionar com ninguém, encontram um videogame, um celular, alguma coisa, e acabam se inserindo naquele mundo ali.
outros manifestam através de algum tipo de rebeldia, aquela criança que às vezes é uma criança até que fere muito com as coisas que ela fala. Então, quer dizer, são sinais, né? São sinais para os pais estarem observando de que alguma coisa de errado pode estar acontecendo nesse contexto familiar. No seu caso, foi estudo em excesso e comida em excesso também, né? Sim, porque aí provocava uma certa ansiedade, né? O fato também de eu estudar muito, né? E aí eu né, sempre tive problema um pouquinho com ansiedade. E aí uma coisa interligava Uma a coisa puxa a outra. outra. Uma coisa está ligada à outra. Comia pela E eu acho que ansiedade. também o estudo, tirar notas boas, estudar bastante, é uma forma de você se destacar, né? Sim. E aí Legal. aquilo vem como Legal. uma coisa de autoestima, né? Verdade. De fora. E eu sempre Se precisei. você não consegue ser chamada, ser valorizada, de repente, pela sua aparência, então você era valorizada pelo seu Perfeito. estudo, né? Perfeito. É uma Perfeito. compensação. E foi nesse caminho mesmo aí que eu segui, né? Eu precisava me sentir valorizada por isso. Uhum. Eu sempre precisei. Assim, eu sempre fui do tipo de que 8, 7,5, Não, não. tem que ser 10. Tem que ser 10. 9 eu já ficava incomodada. Era, né, nesse nível, assim. Então, E as pessoas esperavam que você Esperavam. fosse tirar uma nota alta, exatamente. né? Sempre grandes expectativas sobre mim, né? Como aluna, né? Então, e eu gostava desse lugar, né? E você experimentou algum tipo de bullying pelo sobrepeso? Com certeza. Tá? Sim. Eu me lembro de coisas assim, não me lembro de coisas muito pontuais, né? Mas os olhares, né? Os olhares, a forma de comportamento das pessoas em relação a algumas coisas. Por exemplo, eu era muito procurada quando tinha prova. Meus cadernos eram procurados e, né, nesse momento, trabalho, eu era muito procurada. Mas quando tinha festinha, aqueles ajuntamentos para curtir alguma coisa, né? Aí não. Talvez, isso aí. entendeu? Então, assim, pelo menos, eu digo assim, não sei se era uma verdade, mas era como eu me sentia, né? Era como eu me sentia. E a nossa mente também produz muitas coisas, né? Quando a gente está nesse lugar aí Verdade. de se sentir inferior. A nossa mente também produz coisas que nem sempre são verdades. Sim. E a minha mente era uma fábrica de produzir mentiras, né? Nessa época em que eu me encontrava Quais eram essas nesse mentiras? lugar. Quais eram as mentiras que... Fala pra gente alguma mentira que tinha na sua mentalidade. Sim, então, por mais que eu fosse uma boa aluna, eu não me sentia alguém de relevância, sabe? Dessa forma. Pelo físico. Sim, por conta do meu Pela físico, aparência. pela minha aparência, por causa da minha aparência. Então, assim, por mais que as pessoas olhassem e falassem, Ziza, você é linda, né? Você tem um cabelo lindo. Eu falo, tá falando do meu cabelo porque meu corpo é feio. Entendi. Entende? Entendi. Seu rosto é lindo. Diz, mas você tem um rosto lindo, né? Sempre tinha esse discurso. Pra tentar... As pessoas até numa tentativa de serem gentis, né? De serem Sim. doces. Não, mas seu cabelo é lindo. Sim. Não mais seu Você rosto. acha que isso teria mudado, teria sido diferente se lá atrás o seu pai investisse mais, então, em falando, Zisna, você é isso, você é aquilo, em positividade. Palavra de no autoafirmação caso. do Eu pai. tenho certeza que sim. Princesa, você Eu é tenho bonita. certeza que sim. Eu tenho certeza que faria uma diferença, com certeza. Um pai falando isso pro filho pro faz essa diferença. enfrentamento, exatamente. Para eu enfrentar os problemas que eu precisaria enfrentar ali nesse momento em que eu estava lutando contra a obesidade. Minha mãe sempre teve muito comigo em relação a se preocupar com isso. Me levava aos médicos, enfim. Você compartilhava muito disso com ela, como você se sentia, ou você era mais restrita sempre mesmo? muito restrito. Eu sempre tive dificuldade Guardava mesmo. de exteriorizar as minhas emoções. Eu acredito que ela me ajudava pela percepção que ela tinha do que eu estava, da forma que eu estava me tornando mesmo. Não eram coisas que eu exteriorizava dessa forma como eu estava falando para vocês. Como estou falando para vocês, né? Até porque a gente vai ter maturidade depois, né? Mais maturidade depois, né? Mas nem eu sabia o que estava acontecendo na época, né? Hoje eu tenho uma leitura de forma mais madura, mas quando a gente está ali, naquele universo, a gente não consegue ter essa leitura de ambiente, das emoções, do que está acontecendo no seu interior, né? Muito nova, né? Mesmo depois, né?
na minha vida adulta também, eu não tinha tanta clareza dessa forma, né? Fui ter entendimento quando eu fui me conhecendo mais, né? Porque tem uma época da vida que você consegue ter mais conhecimento de si mesmo. Você olha mais para si mesmo, né? Principalmente depois que a gente conhece Jesus. Aí, sim. né, os Jesus, nossos olhos se Jesus abrem traz uma pra revelação todas as plena coisas. de tudo que a gente viveu, né? Sim, Nossas feridas, nossa história, né? sim, E exatamente. quando que você caiu, assim, em si, que você estava passando por esse processo há tanto tempo de ansiedade, de comida, ou você sempre teve isso, essa noção, mas não conseguia parar? Então, em que momento você conseguiu identificar e falar assim, não, agora eu preciso mudar, agora eu preciso estabelecer, assim, um limite? Então, aí... Porque hoje você é linda. Então, você emagreceu bastante. Quando que foi essa virada de chave, né? Então, a tentativa, ela sempre aconteceu, né? E eu preciso falar que a gente está aqui falando sobre a questão da obesidade, porque foi um pilar muito importante para a deterioração da minha identidade, né? Sim, né? Eu não consegui encontrar minha identidade nesse lugar. Não é sobre a obesidade, mas é um fator. É um fator que me ajudou a ter autoestima péssima, né, a cada vez mais me esconder nesse lugar da inferioridade, de não me sentir aceita, né? Já tinha a questão da paternidade que já trazia para mim essas consequências, né? Enfim, de não ter já aquela figura masculina que me afirma. Agora, depois crescendo, eu queria encontrar essa afirmação em outras pessoas, né? Em homens, em relacionamentos, e aí eu não conseguia encontrar também. E aí eu fazia o quê? Ia para esse lugar de me esconder atrás dos livros, né? Atrás dos livros e atrás da comida. E por isso que a gente está falando aqui disso, né? E é importante para a gente encarar também a obesidade como uma doença, né? Porque existem muitos, e aí eu vou abrir esse parêntese aqui Como médica, né? Para aproveitar essa oportunidade, porque eu, como endocrinologista hoje, né? E eu creio que nada é por acaso, tudo é propósito, né? E hoje, caminhando no propósito de Deus, né? Que Deus tem para minha vida, a endocrinologia está inserida. Um dia lá atrás, quando eu estava indo a 1000 endócrinos durante a minha vida, eu sempre tive a certeza que eu ia ser médica. Isso era uma certeza na minha vida desde pequena. Minha mãe disse que não sabe como. Isso aconteceu porque eu não tenho ninguém na minha família médico. Mas isso era uma certeza na minha vida, eu sempre falei. E eu sempre falei, quando eu saía do consultório do endocrinologista, eu falava, eu nunca vou ser endocrinologista. Eu falava isso repetidamente. Porque suas experiências eram ruins. Comigo mesma, né? Então, assim, eu não conseguia lidar comigo mesma e eu falava que eu não ia conseguir lidar com pacientes como eu. Que legal. Entende? Nossa. Entendo. Só que hoje, entendendo o propósito de Deus na minha vida, eu fico toda arrepiada de Que falar legal. isso. Eu, hoje, estou no lugar certo para entender pessoas que estão do outro lado da minha mesa. Nossa, que eram sensacional. como eu, Sensacional. Que eram como eu. E aí eu me vejo naquele lugar e aí eu compartilho os sentimentos com aquele paciente e eu consigo entrar numa profundidade do que ele passa que poucas pessoas conseguem entrar porque nunca passaram. Não estou falando que eu sou, né, a melhor médica, mas eu já passei Sim, pelo que eles passam, né? Digo, os pacientes que sofrem com obesidade. você passou no lugar da ferida, né? Venceu em Exatamente. Cristo e Venci, pode ajudar pessoas a sair de lá. exatamente. E posso ajudar as pessoas Não a sair de apenas lá. perdendo um peso, mas mentalmente, o que acontece feridas na Exatamente. mente. Ajudando a essas pessoas a tratarem as sequelas que a obesidade deixa no seu emocional, no seu psicológico. Legal. Né? Enfim, lógico, sempre também ajuda psicológica eu encaminho, Sim. porque funcionou comigo muito. Um momento que eu procurei também. Porque pode ter uma ansiedade junto, existem outros fatores também, né? Mas eu posso compartilhar, sabe? Compartilhar Da dor. do sofrimento de forma com muito mais propriedade, né? Você sabe como foi pra você, né? Como funcionou pra Exatamente. você. E aí, né, ainda não fechei o parênteses falando, a gente precisa encarar a doença como uma doença, né? Existem muitas pessoas que têm muitos tabus contra a obesidade, né? Eu encontro isso na minha prática clínica e os pacientes encontram isso na vivência deles, né? Quem tem obesidade sabe. Porque se você fala que você precisa iniciar uma medicação para um paciente com obesidade, existe nossa, mas você vai tomar remédio.
Gente, Lógico, entendeu? A obesidade é uma doença, Claro. não é falta de vergonha na cara, porque isso, até muitos pessoas que não são especialistas, enfim, colegas, às vezes falam isso para o paciente já chega muito machucado de coisas que já ouviu, né? Que acha que é falta de vergonha na cara, que não faz atividade Sim, física, que não faz sim. uma dieta. Não é simples assim. A obesidade é uma doença extremamente complexa, né? É uma bandeira que eu sempre vou defender, porque eu já estive nesse lugar, né? Hoje eu tenho a doença, na verdade, controlada, né? De forma controlada, mas é uma coisa que eu sempre tenho que me policiar, me vigiar, tratar constantemente. E é como uma hipertensão, e eu falo com os pacientes, né? O diabético para de tomar remédio? Não para de tomar remédio, porque ele precisa ter a glicemia controlada, junto com uma mudança de estilo de vida associado. Hipertenso, a mesma coisa. E aí todo mundo acha que a obesidade é simples assim, é só fazer uma dietinha e malhar. E não é assim, né? Precisa ter acompanhamento médico, muitas vezes psicológico, muitas vezes psiquiátrico. Existem muitas coisas envolvidas, às vezes um problema de compulsão alimentar. Enfim, né? A gente precisa encarar isso como uma doença que as pessoas precisam Perfeito. ser tratadas. E tem uma questão que agrava isso, é que hoje tem até uma bandeira levantada para você se aceitar com a obesidade, e é assim mesmo, e eu sou assim, e eu me aceito assim. Cara, legal, ok, a pessoa tentar buscar elevar sua autoestima, mas é doença. E quem está falando isso não somos nós. Então, você está aqui como médica, e a Organização Mundial da Saúde fala isso, obesidade tem CID, obesidade é doença. O agravo que pode trazer diabetes, puxa hipertensão, outras doenças. coisas, tem que ser tratado. Eu acho legal essa bandeira da autoestima, buscar suprir ali os seus complexos e tudo, eu acho legal, mas o empenho precisa ser em tratar e curar a obesidade. Tem cura, inclusive, a gente pode dizer que existe cura? Sim, hoje a gente tem a questão da doença controlada. Controlada. Né? Controlada. É porque desencadeia uma série de ativação de genes, né? Exatamente, também. tem questões genéticas, enfim, são muitas questões, neurotransmissores, né? Substâncias que te ajudam a ter a fome, né? Enfim, são muitas coisas, questões envolvidas, né? E as medicações estão aí para só serem nossas aliadas, né? Na busca do controle da doença, né? Enfim, de controlar. E assim, o que me faltou era encarar essa doença com autoestima, né? Não é porque você tem... não é porque você está acima do seu peso, que você, enfim, está nesse momento que você precisa controlar, que você não precisa se aceitar. Porque isso acontecia comigo. Por quê? Minha identidade ferida, perdida, eu dependia do peso que eu estava para me sentir alguém. E aí, né, isso quando Jesus entra, muda tudo, né? Então, hoje você pode estar, de repente, nesse lugar, precisando de uma ajuda para o emagrecimento. Eu nem gosto de falar perda de peso, porque quando você perde, você tende a achar, né, alguma coisa. Quando você está nesse processo de emagrecimento, quando você não se sente alguém, aí a gente precisa tentar mudar o prisma do olhar. Você precisa se valorizar do jeito que você está, porque Deus te ama do jeito que você é. Perfeito. Mas a gente precisa estar na busca da nossa melhor versão, porque nós somos templo do Espírito. Perfeito. Né? Muito E nós bom. somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos cuidar desses três para sermos, né? Para sermos completos, né? A gente precisa cuidar Perfeito. dessas três coisas. Então, fecha parênteses Mas agora. Você chegou a perder, então, não, a emagrecer. Eliminar. Antes de conhecer Jesus. Sim. Então, quando eu entendi, assim, várias tentativas durante toda a minha vida, né? Cheguei a perder 17 quilos, ganhei 22, era o famoso efeito sanfona, né? Isso aconteceu ao longo da minha vida. E quando eu estava no 5º ano da faculdade, lá no internato, né? Eu ia me formar no ano seguinte. Sabe quando vira uma chave, assim? Um estímulo. Um estímulo. Eu falo, Quero me formar bonita. exatamente isso. Eu quero, sabe, conseguir botar um vestido em que eu me sinta bem, sabe? Em que eu me sinta bem, que foi tanto sacrifício
para chegar nessa formatura, que aí eu vou contar para vocês daqui a pouco, que eu precisava, enfim, estar me sentindo melhor. E eu cheguei num nível, assim, na faculdade, que eu pesei 96 quilos, né? Então, assim, eu não estava bem. Eu não estava bem. E estava numa compulsão alimentar muito grande, enfim, estudava para a prova e aquilo desencadeava muito minha ansiedade, né? Eu lembro que eu estudava prova de físio-farmaco, com panela de brigadeiro do lado, assim, e café, e era, enfim... Era o combustível. Sim, era combustível. E aí eu estava precisando de ajuda mesmo. E eu encontrei uma grande amiga, né, hoje é endócrina também. Ela me ajudou num plantão desses no hospital, porque eu era acadêmica, assim. Ela viu que eu não estava bem, ela começou a me ajudar. Eu ia no consultório dela e ela me incentivava, começou a me tratar. E aí também procurei psicólogo. E aí começou meu emagrecimento definitivo, assim, nesse caminho, né? Ali eu comecei a caminhar. Quando eu me formei, eu ainda passei por muitas coisas, assim. Nesse 1 ano, meu pai faleceu. Eu tive vários processos aí que estacionaram um pouquinho meu processo de emagrecimento. Mas eu cheguei a me formar aí bem, pelo menos com uns 10 quilos a menos do que eu estava, né? Não tinha emagrecido, assim, o ideal, mas tinha emagrecido bastante, né? Bastante pra sua autoestima já. Pra já Mas dar aí uma... mesmo depois de formada, você seguiu E aí, um depois caminho de formada, emagrecimento. foi quando tudo aconteceu de fato, que eu emagreci mais, né? Mesmo, foi depois de formada, e aí eu comecei a ter condição, né, de ter um personal, de investir mais em alimentação, e aí eu comecei até a gostar mais desse universo, né, da nutrologia. Fiz pós-graduação de nutrologia, mas não atuei na nutrologia, porque não era ainda o que eu Que Deus queria. tinha pra você. E aí depois eu entendi que era endócrino e aí tudo fez sentido. E nós estamos falando aqui de dois assuntos paralelos, né? Que é identidade ferida e, no seu caso também, obesidade, compulsão alimentar e tudo mais. Você falou aqui pra gente que muitas feridas foram desenvolvidas, ausência paterna, por conta da ausência, você acabou tendo uma dedicação maior aos estudos e a se alimentar em excesso, que gerou sobrepeso e tudo. E agora você está contando pra gente que você se formou aí, 20 e poucos anos, né? E emagreceu. O emagrecimento tá com o shape do jeito que você queria. Resgatou a identidade ferida? Não. Resgatou cura na identidade? Não, eu achei que esse dia chegando, eu achei que o dia que eu fosse magra, que tudo ia melhorar na minha vida, né? E não aconteceu isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Quando eu emagreci, né? E aí eu, né, com a autoestima, né, mais elevada e tudo. E assim, foi um processo muito difícil, porque eu entender o meu exterior de uma vez por todas, assim, era algo bem complicado, porque eu, ainda magra, me via do jeito que eu estava, né, com obesidade. Depois que eu emagreci, eu olhava no espelho e eu achava que eu tinha o peso que eu tive lá atrás. Então, assim, foi um processo Distorção da de imagem. distorção da imagem. O que antes era compulsão por comida, ali agora eu comecei a ter compulsão por compras, eu comprava excessivamente. Mudou a compulsão. Mudei. Porque o vazio está na alma, né? Exatamente. É a necessidade de ser preenchido por algo. Exatamente. Se não vai ser Você comida, acha vai que- ser sexo, vai ser droga, vai ser exatamente. bebida, vai ser compra. Eu comecei a viver coisas que eu nunca tinha vivido, assim, na minha juventude, assim, na época de adolescência, né? Na época que eu, assim, não caminhava na igreja, enfim. Eu cresci num ambiente cristão, né? Isso acabou que eu acho que eu não falei com exatidão. Eu cresci num ambiente de uma família cristã, né? De outra religião. Era católica. E aí eu cresci. Eu cresci nesse ambiente, né? E glória a Deus por isso, né? Porque muitos não têm uma instrução, né, de Deus. Lógico. É verdade. Né? Não tem Lógico. uma instrução e assim, eu tenho amigos fantásticos, enfim, pessoas fantásticas que são católicas, né? Com certeza. E grandes mulheres e homens de Deus, né? E só que para o meu propósito, né,
eu vi que não era o meu lugar, né, para o meu propósito. Porque eu cresci nesse ambiente com muito princípio de Deus, então eu tinha muita noção do que Deus era na minha vida, que Jesus era na minha vida, né? Mas eu não exercia ali um serviço para o reino só no iniciozinho dos meus aí, por volta dos meus 9 anos, que eu cantava no coral da igreja, e aí era o meu contato com a música, quando eu me apaixonei por música, foi no coral da igreja, né? E aí depois caminhei um pouco na igreja, ia à missa e tudo mais, mas comecei a estudar, me afastei disso, mas sempre com temor a Deus mesmo. Tudo que aconteceu na minha vida foi muito Deus, né? Você não tinha uma noção de Deus como seu pai, não tinha um relacionamento, mas De você intimidade. conhecia. Exatamente, Você- eu conheci. E aí, eu tava falando de quê mesmo? Que eu agora me perdi. Você estava falando sobre a pergunta que eu fiz, e quando você perdeu o peso sim. e conseguiu o corpo ideal, você conseguiu resgatar essa satisfação, essa plenitude, né? E aí você contou um pouco da sua experiência enquanto cristã na Sim, Igreja Católica. de temor a Deus, né? Isso. E tudo mais. Eu não tava num relacionamento íntimo com Com Deus. Deus. Então, o que aconteceu? Nesse período em que eu emagreci, eu me perdi, sabe? Eu me perdi um pouco de mim, né? Eu queria viver coisas que eu não tinha vivido na minha juventude, né? Aí eu tava falando, agora eu lembrei, eu entrei nisso porque quando a gente não tá caminhando assim, né, com um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Você, né, não tem certos temores, né? Enfim. E aí as pessoas, por exemplo, tinha coleguinha que namorava desde cedo. E eu olhava assim, eu achava que eu nunca ia namorar por conta do meu peso. Aí meteu um shape, E aí, aí foi pra pelinca, Quis viver tudo que nunca com o vestido tinha a vácuo. vivido. não, nunca fui dessas, não. Mas eu fui viver experiências que eu não tinha vivido, né? Então, assim, eu namorei uma pessoa quando eu estava na época da faculdade, foi meu primeiro namorado. E aí, na época que eu terminei a faculdade, eu me senti tão perdida, né? Eu namorei uma pessoa muito boa, sim. E aí eu me senti tão perdida que eu terminei com ele, né? Enfim, me perdi. Agora eu vou viver o E que agora eu eu vou tinha viver vivido. o que eu preciso. Eu preciso experimentar desse mundo, sabe? Eu tinha essa vontade Lulu de saber. Santos, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Então eu precisava saber como era, entende? Infelizmente, né? Infelizmente eu tive essa vontade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Com né? certeza. Deus sabe de todas as coisas porque eu vi que ali não era o meu lugar. E aí eu comecei a querer os relacionamentos que eu sempre quis, né? Olhando algumas pessoas que eu sempre quis e não tinha. E ali agora eu estava empoderada, né? E comecei a fazer, enfim, a fazer com os homens o que eles faziam comigo, sabe? Aquela coisa da vingança, né? Na minha vingança, porque agora eu posso, agora eu tenho dinheiro, agora antigamente, assim, na faculdade, né? Por muitas vezes eu ficava usando uma sapatilha, né, um ano inteiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né, e a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas eu podia comprar mais de um sapato, né, podia comprar bolsa, enfim, e ainda eu estava me sentindo, né, e aí ainda conseguia ficar com os caras assim que eu sempre quis, então eu estava naquela fase Tanto que maravilhosa. ficou comigo. Tanto que ela elevou tanto o padrão que me conheceu. Mas aí, Ai, né, meu nessa Deus. parte aí eu já tava mais serena. Foi assim, foi um ano muito rápido da minha vida. Um ano, assim, que depois que eu terminei com meu ex-namorado, foi um ano que eu vivi de muita velocidade, assim. Parece que Deus permitiu. Vai, minha filha, vai ver o que tem. Até para Como depois. isso não te preenche. Como isso não te preenche, não te pertence. E aí eu fiquei nessa, né, por um ano muito rápido e já no final, assim, de 2014, eu comecei a sentir que eu precisava me afastar das pessoas que eu estava perto, eu precisava, né, eu já estava atraindo muita coisa ruim para perto de mim e eu precisava voltar para minha essência, que eu não pertencia àquele lugar. Eu já estava assim, sozinha mesmo, sabe? Já tendo esse entendimento, preciso voltar para perto de Deus. Aí voltei para ir para missa, procurei até uma pessoa que na época que eu era do Ministério de Música tocava comigo, e aí eu procurei essa pessoa, não preciso voltar a cantar na igreja, sabe?
querendo um lugar que me pertencia. O Espírito Santo tava te chamando, Me né? Sai chamando, daí, vem pra cá. Aí eu sempre, durante a minha vida inteira, eu sempre pensava, né? Na época, quando a gente era católica, quando eu era católica, a gente falava Ministério de Música, né? E eu ia na missa, eu olhava pro Ministério de Música e eu ficava nesse lugar, assim, sabe? De alguma coisa me chamando, Onde me eu vou chamando. Legal. E aí eu comecei a decidir, aí eu decidi acalmar, aquietar. E foi nesse momento, quando eu estava na busca de voltar para Deus, eu conheci essa pessoa. Me conheceu. Eu até queria falar sobre isso, né? Porque não parece, mas a gente já tá aqui com, eu acho que mais de 50 minutos de Torrecast. Então, nós estamos encaminhando para essa reta final. Eu queria que você falasse agora, né? Falamos muito sobre ferida, identidade e tudo. E você acabou de falar que o fato de ter emagrecido, comprado as roupas que você queria, feito tudo que você queria fazer que nunca pôde fazer, não preencheu os seus vazios. Ao ponto de que a gente percebe que você estava querendo buscar de novo uma essência, buscar de novo estar na igreja, cantando na igreja. Queria que agora, nesse trecho final, você estivesse falando sobre isso. Você falasse sobre a sua conversão, você falasse como que você teve um encontro com Cristo e como que foi a cura dessas feridas, que não foi perdendo peso que resolveu, não foi com sandália cara, com bolsa cara, não foi com carro, não foi com homens, nada disso resolveu os vazios que existiam dentro de você. E que você fale isso agora, da sua conversão e de como que esses vazios que veio lá da ausência paterna finalmente foram preenchidos e, na verdade, vêm sendo preenchidos, né? Porque o nosso processo de identidade em Cristo não vai terminar nunca. Sim. Então, conta isso agora pra gente. Sim. Eu vou contar isso e vou falar um pouco, porque por vários momentos aqui que a gente está conversando, eu falei assim, daqui a pouco eu vou contar um pouco sobre esse assunto, né? Por várias vezes eu falei isso. Eu acho que eu preciso testemunhar também o quanto Deus fez na minha vida sempre, por mais que eu não tivesse ainda um relacionamento tão íntimo com Deus, né? Porque se hoje eu sou médica, é porque Ele proveu na minha vida todas as coisas, né? E isso é importante eu testemunhar, porque quem não me conhece acha que foi um processo fácil, né? Que nasci em berço de ouro, enfim. E eu vou passar um pouco por isso, porque isso para até pegar o gancho do meu processo de conversão, né? O fato de eu ter crescido, né, num ambiente que já com princípios, né, cristãos, né, com conhecimento de temor a Deus, né? Isso foi muito importante, porque durante toda a minha caminhada de vida, eu tinha certeza que Deus estava cuidando de mim em todos os momentos, né? E quando eu ia fazer 15 anos de idade, né, perto de fazer meus 15 anos, aconteceu algo que mexeu tanto na questão da paternidade, intensificou mais ainda, né, as minhas feridas com a paternidade, quanto me deu mesmo, enfim, quanto Deus cuidou para que eu não me perdesse, né? Porque antes de eu fazer meus 15 anos de idade, meu pai decretou falência, de um dia para o outro. Um dia eu acordei não tendo mais nada do que eu tinha no dia anterior, né? Como a gente falou aqui, que eu contei para vocês. Um dia meu pai tinha loja, um dia eu tinha um carro, um dia a gente tinha melhor escola, os melhores cursos, e no outro dia eu não tinha absolutamente nada. Minha mãe não tinha um emprego, e de um dia para o outro a gente perdeu tudo, né? A gente só não perdeu a nossa casa, que havia sido construída, enfim, que a gente morava, mas o restante a gente perdeu tudo. E aí minha mãe se levantou com uma força que eu tenho certeza que só pode ter vindo de Deus, e ela começou a espalhar currículos pela cidade inteira, né, em posto de gasolina, em lojas, no que ela visse pela frente ela colocava o currículo dela. Ela não trabalhava, como eu disse, e aí nesse momento meu pai faliu, sumiu. Ele voltou para a cidade dele, né, de um dia para o outro, e eu estava pro Piauí, de um dia para o outro, ele desapareceu, foi para lá, não falei mais com meu pai. Eu estava próximo de fazer meus 15 anos, eu sonhava em ir para Disney, e não fui para Disney. Vamos realizar esse sonho ainda.
Não, como foi difícil pra autoestima dele, que já era Exatamente, baixa, e agora exatamente. Assumir imagina isso, né? O fracasso. Exatamente. Fracassei. Então, por isso que eu Difícil. comentei de como era também a personalidade do meu pai, porque eu tenho certeza que foi o que Vicky falou, né? Difícil, é. Muito difícil enfrentar tudo isso, e ele fugiu por conta da fragilidade dele, com certeza. Né? Ele tinha medo do que poderiam fazer contra ele. Né? Ele faliu porque ele se embolou no fato de não conseguir dizer não para a família também, né? De não se organizou, enfim, não alertou, não sei bem o que aconteceu, mas eu sei que de um dia para o outro a gente teve essa situação. E aí minha mãe conseguiu um emprego numa loja de carros, começou como recepcionista, e aí ela começou com esse salário, ela começou a pagar um curso de técnico de enfermagem, e aí ela começou a trabalhar no hospital, auxiliar de enfermagem, depois fez o técnico, e começamos a nos reerguer aos poucos, né? E aí os estudos, porque por eu ser uma boa aluna, eu consegui bolsa na escola, minha irmã também jogava vôlei, conseguiu bolsa na escola para terminar aí os nossos estudos. E aí a gente teve a ajuda de algumas pessoas, né? A família materna muito nos abraçou mesmo nesse momento. E aí minha mãe começou a trabalhar em hospital. E nesse processo eu comecei o quê? A estar perto do vestibular, né? E aí, nesse momento que eu saí da escola, eu fiz meu primeiro vestibular, não passei. E aí, quando eu não passei, eu precisava tentar de novo, né? E aí, vem os cursos pré-vestibular que eu não tinha condição de pagar. Imagino. E aí, eu tive um anjo, né? Assim, que eu costumo falar, que né, minha professora, e eu vou honrá-lo nesse momento, né? Ela se chama Quitéria, era minha professora de biologia na Ela foi época. minha professora também. Foi? Sensacional. Sério? Quitéria sensacional, assim, marcou muito a minha vida, né? Ela viu, né, quanto eu era boa, né, dedicada, e ela deu um ano de bolsa de estudo no curso pré-vestibular. Nossa, que legal. Vou enviar esse vídeo. Manda esse storytag pra Quitéria. Arrasou, Quitéria. E aí eu agarrei de unhas e dentes essa oportunidade, né, e assim, estudei muito mesmo. E graças a Deus passei, assim, muito bem colocada, né, para a Faculdade de Medicina de Campos. E na época, até para fazer as provas era difícil, porque eu não tinha dinheiro. E eu dava aula para as amigas da minha irmã, que estavam no ensino médio, aula de história, de geografia, do que tivesse, eu dava aulas particular de reforço para ganhar um dinheirinho para fazer minhas inscrições. Eu tentei outras universidades também, né, na época. Minha mãe começou a trabalhar com alguns pacientes em casa também, e aconteceu assim, de ela nem pedir nada, e algum paciente virar para ela, Cláudia, eu gosto tanto de você, toma aqui. Aí quando ela ia lá, olhava o dinheiro, era exatamente a inscrição, o valor da inscrição. Demais. Isso foi para a Faculdade de Medicina de Campos. Ela ganhou de uma paciente o valor, né? Nossa. E aí eu fiz inscrição. E aí eu passei. E aí chegou outro problema. Aí chegou outro problema. E a aí, mensalidade né? não é barata. E aí eu passei para a Faculdade de Medicina de Campos. Não tinha como pagar. E aí eu lembro de eu e mamãe comemorando, mas olhando uma para outra, e agora? E agora? E agora? E aí Deus foi provendo todas as coisas, né? Minha mãe, ela foi com uma garra, assim, que só vinha dele, né? Que a gente pode falar só vinha dele. Minha mãe foi parar em rádio daqui de Campos para poder fazer propaganda de uma seresta que ela ganhou de uma pessoa, né? Recursos para fazer uma seresta, para poder uma seresta beneficente para arrecadar recursos para pagar a minha faculdade. E minha irmã fazia cesta de chocolate, rifa de bicicleta, que ela ganhava também ajuda no hospital, né? Vendia rifa no hospital, ela ganhou de um médico uma ajuda com as bicicletas pra gente rifar, enfim. Foi um levantamento aí, e aí eu, mesmo assim, não consegui pagar todo o meu primeiro ano, mas depois isso foi sendo negociado lá na faculdade. Enfim, eu fiquei um tempo pagando isso ainda. E aí, a partir do segundo, porque naquela época não tinha bolsa no primeiro ano. E não sei como é hoje, né? Mas enfim, na minha época era a partir do segundo ano. E aí todo ano eu tinha que apresentar meus documentos que eu não tinha condição realmente para pagar. E era todo ano uma expectativa e um medo, porque qualquer percentual que eu perdesse, eu não poderia continuar. Nossa. Eu não poderia continuar, nem 5%, nem 2%, nem 3%. Eu não poderia continuar, né? A gente não tinha condição, né? Eu já fui da faculdade da pecuária, faculdade de medicina com minha irmã andando, porque eu não tinha nem o dinheiro de pegar o ônibus, né? Nossa. Para ir para a faculdade muitas vezes, andava de ônibus com aqueles livros pesados, enfim. Eu estou contando essa história para já dizer o quanto Deus tinha um propósito para mim desde ali. Sim. E eu entendo medicina como meu propósito realmente, né? Então, a gente conseguiu vencer, superar.
essa questão da questão desse problema com meu pai, da ausência, da fuga, enfim, intensificou um pouco mais depois disso, né? Não tive o senso ali do homem protetor da família. Sim, com certeza. Minha mãe assumiu esse lugar mais uma vez, né? E, assim, fez de tudo, né? Para que eu terminasse a faculdade. Tudo e mais um pouco. Que ela podia e que ela não podia. E aí eu consegui, né? Todo ano ali Deus era fiel e eu não perdi nenhum por cento. Glória a Deus, que legal. E aí não perdi nenhum por cento e no 6º ano me formei. E para glória e honra e glória de Deus. E aí, contando isso para vocês entenderem, né? Para dar mais esse testemunho de como Deus foi provedor na minha vida, de como Ele é Deus. E só que eu não tinha esse relacionamento profundo que eu tenho hoje. E aí vamos falar sobre isso agora, né? Quando eu conheci Felipe, né? Lá no plantão, conheci Felipe nesse momento em que eu estava voltando para Deus, né? Voltando meu coração para Deus. Conheci ele lá no plantão, lá em Mato Escuro. Mato Escuro. E aí via Felipe lá, né? Ele tinha uma apostilazinha que ele ficava no plantão fazendo, eu achava aquilo curioso. Eu tinha me convertido há uns 2 anos. É. Tava esperando a mulher da minha vida há 2 anos. Orando, esperando a mulher da minha vida. E aí a gente começou a conversar, né? Eu falei, eu comecei a me interessar, né? Por ele Chora. e tal. Não chora. Mas aí a gente se conheceu, enfim, né? Começamos um relacionamento. Ele começou a falar, né? Que ele estava caminhando na igreja. E aí eu falei, não sabia se aquilo ia dar certo, porque meio que estava em julgo desigual, né? Mas Vou namorar um crente. como assim, né? Como? E aí, só que eu também não estava muito firme no meu, né, no que eu estava seguindo. E aí, é sem explicação, né? Porque eu tinha um ranço muito grande de crente, né? Era uma coisa assim, era uma imagem completamente distorcida. Era uma coisa assim, né? Enfim, não vamos entrar nem muito no assunto. E aí, quando ele falou assim, não, você vai na célula comigo? Aí eu, vou na célula. E, tipo, sabe aquela coisa que vamos ver o que rola, Mas né? vocês estavam se conhecendo Estávamos nos ainda. conhecendo. E aí ele veio falando de várias coisas, né? Que ele queria fazer um propósito comigo, enfim, que tava... Você já chegou jogando real. Já, eu só transar depois do casamento. entendeu? Então, assim, eu nunca tinha vivido aquilo, né? Mas tava tanto na minha essência, né? Algo que já tava na minha essência, que eu falei, quero viver isso, sabe? Inexplicável, né? Pessoa que tava no mundo, nem dando bola pra nada, preocupado com nada. E aí, quando ele falou isso, como se eu sempre quisesse viver isso, sabe? Eu falei assim, tá. E aí eu peguei aquilo com minhas forças, assim, com todas as minhas forças, né? E aí ele falava assim, vamos ver se você é a mulher da minha vida. Vamos parar. Sabe o que eu acho? Que, tipo, toda mulher quer viver isso no fundo, mas é porque, por ela não achar possível, ela prefere não... Aborta o sonho. Também acho. Não nem pensar nisso. É verdade. Eu também acho. E foi assim... É porque Deus ele imprimiu dentro de nós os princípios dele. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Todo mundo sabe. Você pega, por exemplo, uma tribo remota que nunca ouviu falar de Deus. Eles adoram um ser superior. Que eles nem sabem o nome, nem sabem que é Deus. Às vezes até intitulam como Sol. Porque existe dentro de nós, já impresso, o DNA do Javé, o DNA de Deus. Então, quando você encontra uma coisa que, na verdade, vai refletir esse princípio e esse caráter de Deus, as pessoas se inclinam para isso. É claro que tem uma guerra espiritual, tem pecado, tem vício, tem um monte de coisa envolvida. Mas, no caso de Zisna, né, você vê que tinha um chamado, o Espírito Santo estava contribuindo para essa caminhada dela. Como se eu tivesse, tipo, encontrei, sabe, o lugar que eu pertenço realmente. E aí ele começou a me levar na célula. Aí, a primeira vez, detalhe, né, a célula que ele frequentava era em frente da casa da minha mãe. Dentro do condomínio dentro dela. do condomínio. E já começou por aí, né? E Eu aí, falei, caraca, eu não tô acreditando, você mora aqui mora nesse condomínio. Aí moro tal, aí ela, baixa aí pra eu falar com o porteiro. Você falar com o porteiro, eu vou falar com o porteiro. Eu já tenho carta livre aqui, aí fulano. Aí entrei no condomínio, um condomínio fechado. Foi E incrível já isso, era né? quase na frente da casa dela. Que era do pastor Jeanzinho. Que era Isso aí. de Assunção, lá na Célula casa de Tronco. Eulália Zequini. Célula Tronco, Célula né? Tronco. E aí, a primeira vez que eu fui à Célula Tronco, que eu ouvi pastor Jean lá dando a palavra, eu não sei explicar, né? Eu me derramei ali, eu só chorava.
Falei, gente, o que esse homem tem que eu só choro? Assim, não entendia nada. E aí, nossa, amei a célula, nunca mais faltei. Nunca mais faltou, Nunca passou a gostar mais, dos crentes. passei a me apaixonar. E aí, vamos lá, primeiro contato com a Igreja Batista Torre Forte, né? Ai, o culto. Tipo assim, ai, meu Deus, culto. Eu dentro de um culto, tipo, Uhum. como assim? Nunca mais saí desse lugar, meu Deus. E aí, quando eu cheguei naquela igreja assim, que transborda amor, assim, me senti transbordada de amor. Falei, gente, que pessoas são essas? Que é isso que tá acontecendo, né? O culto voou, assim, né? Amei, assim, pastor Marcial pregando. E eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E, e aí, foi tudo foi se desenrolando, né? Ficamos noivos em 3 Em meses. 3 meses ficamos noivos, casamos em maio de 2020, de 2015, olha, 2015. E em agosto de 2015 eu estava mergulhando nas águas, né? Batizei. Em agosto, em outubro de 2015, estava entrando no Ministério de Louvor. De 2015 Aham, também, é? sim. Nossa, que Sim. legal. Foi rápido. Rápido, é. Sua entrada no Ministério do Louvor, não lembrava que tinha sido tão rápido, não. E aí até me emociona, assim, porque eu estava ainda nesse processo de desconstrução da minha baixa estima, né? Eu estava no processo de encontro com a minha identidade de filha, amada no Senhor. E foi uma batalha na minha mente, né? Porque o meu chamado era desde muito tempo para o Ministério de Louvor. E só que eu enfrentava muita batalha na mente, né? Eu olhava as pessoas, eu nunca vou cantar como aquelas pessoas. Eu não tenho voz para cantar em Ministério de Louvor. O Felipe passou comigo um pouco dessas batalhas assim. E eu não me sentia apta, não me sentia, enfim. Eu estava ainda nesse processo de, sabe, de construção da minha identidade, que começou ali quando depois desse encontro com Deus, desse caminhar na igreja. E aí eu comecei a entender esse lugar de filha amada, de princesa do Senhor. E foi um né? processo também, E né? foi Não um foi do dia pra processo. Foi uma noite. construção. Foi um Nossa. processo. E aí eu disse sim para o chamado, né? Entrei no Ministério de Louvor. E aí começou toda a minha paixão por Jesus, o meu relacionamento com Jesus, né? O meu fervor hoje meu fervor por ter uma identidade curada, né? De achar minha identidade em Cristo e cada vez mais achar. E aí começar a viver no meu propósito, porque andar nesse lugar, o propósito eterno que Deus tem para cada um de nós, é a chave de todas as coisas, é a Sim. plenitude de vida. Sim. E eu encontrei essa plenitude, eu encontrei a resposta para os vazios da minha alma, né? Eu não busco mais em nada a não ser em Jesus, né? O preenchimento desses vazios. E hoje eu tenho uma ânsia no meu coração por construir pessoas, né? Para levar pessoas para esse lugar de achar o seu propósito em Cristo, né? Porque um dia eu fui ferida e estou no processo de cura, porque só termina quando ele voltar. Com certeza. Estou no processo de cura e eu desejo ardentemente levar pessoas para esse lugar, né? Esse lugar da cura. E eu acho que um dos textos assim que melhor resume a minha vida é Romanos 8, assim. Porque Romanos 8 fala, né, que nós não recebemos um espírito que nos escraviza, né, que nos deixa temer novamente, assim. A gente recebe um espírito... Vou me segurar, não chorar. A gente recebe um espírito que nos permite dizer Abba Pai, né? Que nos permite dizer Abba Pai, clamar Abba Pai. E eu quero até ler esse texto para vocês, para eu não perder ele, porque assim é a chave, né? A chave da nossa cura, né? A chave da nossa identidade. Você descobrir a sua verdadeira identidade em Deus é você descobrir que você é muito amada, né? Que não importa qual foi a sua história, que não importa se você teve a ausência do seu pai, da sua mãe, se você foi abusada, se você foi ferida, se pessoas roubaram você de algum lugar, não importa, porque você é suficientemente amada. E isso está lá em João 3,16, né? João 3,16 fala isso pra gente. Eu entendo hoje na palavra que eu sou suficientemente amada, né? Você entende também que você é suficientemente aceita,
né? Assim como o filho pródigo, né? Que um dia estava perdido, eu estava perdida no mundo. E aí eu encontrei Jesus e ele botou calçados nos meus pés, ele botou um anel no meu dedo, Legal. ele tirou todo o meu medo, né? Ele me deu as sandálias, né? Os calçados para eu hoje pregar o ID. E você entender a sua identidade é você entender que você tem a suficiência de tudo que você precisa, né? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Amém. Né? Nada nos falta. E você entende também que você é segura. E Salmo 91 está aí para nos garantir isso. Né? Eu sou suficientemente segura em Deus. Então, olha que precioso encontrar Jesus, encontrar essas verdades, né? E aí, eu estava falando de Romanos 8, que diz, né? Que vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Paizinho, e eu consigo dizer isso, meu paizinho, né? E o próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E olha que tremendo. E porque vocês são filhos, então nós somos o quê? Herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Cara, que lugar. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas aí vem a vírgula muito importante. Muito importante, a gente não pode parar aí. Se de fato você é co-herdeiro com Cristo, Vitória, Felipe, vocês estão todo mundo aí assistindo, você é co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sensacional, glória a Deus. Então, assim, não é, né? Tem gente que para, não, eu sou herdeiro, então tá tudo certo. Não. Você é co-herdeiro com Cristo se de fato você participar dos seus sofrimentos, para que também você participe da sua glória. Demais. E aí, olha só, para fechar com chave de ouro, né? A palavra de Deus continua dizendo lá no versículo 18, em Romanos 8 ainda. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Amém. Então, sofra com Cristo. Amém. Sofra com Cristo, enquanto a sua identidade, caminhe no seu propósito. Sofra com Cristo, e quando eu digo sofrer com Cristo é porque a gente vai matar muita carne. A gente vai sofrer com Cristo porque a gente vai matar muito ego, a gente vai matar muito eu, porque a vida com Cristo não é de sofrimento, né? Eu digo assim, a gente vai ter as nossas causas, as nossas lutas, mas viver com Cristo, viver reino, viver evangelho, é algo sensacional. Eu tô lembrando de uma mensagem que eu recebi ontem de uma liderada muito amada, né? Ela tá descobrindo, assim, sabe? Como é viver esse evangelho. Como é libertador. E ela fala, nossa, que vida, né? Que vida legal que eu não tinha. Legal. E é isso. É você viver a vida plena em Cristo, é participar dos sofrimentos dele, porque a gente... Né, a palavra nos garante aqui, os nossos sofrimentos não se compararão à glória que em nós será revelada. Então, vale a pena cada gota de suor pelo reino, por Jesus, por pessoas, por almas. Vale a pena cada ferida curada, cada coisa que a gente, sabe, nega o nosso eu por ele, vale a pena. Porque esse é o lugar da plenitude de vida, né? Da plenitude de vida não está no nosso... Eu amo ser médica, é o meu propósito, eu amo isso, né? É o meu propósito de vida também. Isso faz parte do meu propósito, porque através dela eu consigo acessar lugares em pessoas, eu posso levar Jesus para pessoas, eu posso curar o corpo e a alma através de Jesus, né? Eu amo, né? A gente ama a nossa vida, a gente ama viajar, a gente ama fazer coisas, enfim. Mas nada disso traz pra gente a plenitude perfeita, né? A plenitude eterna. Então, encontrar o propósito e a nossa identidade. Eu amo falar de identidade, né? E eu acho que é um dos meus propósitos também, porque quando a gente encontra o nosso propósito, a gente consegue responder isso em adoração, né? E aí a gente consegue, encontrando a nossa verdadeira identidade, entender que a gente existe para adorar a Deus. Glória a Deus. A gente existe, a gente foi criado para isso, para adorar a Deus. E a gente tem uma vida de adoração caminhando no nosso propósito, caminhando na nossa identidade de filho. Muito bom. Sensacional. Gente, Deus Glória a Deus. É sensacional, né? Porque você vê uma mulher que saiu lá de trás, né? Olha de onde a gente começou o podcast, você falando de tudo, né? Que você passava, como você se sentia perdida, os problemas com a autoestima. E olha onde a gente chegou, tipo, olha verdade, isso, né? Verdade. Olha isso no de hoje.
Glória a Deus. Tem por uma, isso. tem uma música do Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes tá convidado pro nosso Torrecast. Rodolfo Abrantes, que é a minha música, assim. E tem um trecho que fala, né, que das minhas feridas sai um poder para curar. É isso. É isso, é isso, é isso. Esse é o meu propósito de vida, falar sobre identidade, né? Eu enxergo hoje, né, como um propósito, né, proporcionar cura para as pessoas que foram feridas, proporcionar, assim, através de apresentar Cristo, né, através do poder de Jesus sobre isso, ensiná-las o caminho que faz com que elas achem a verdadeira identidade em Jesus, na palavra, né, e transformá-las em verdadeiros adoradores. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Mozinho, vamos encerrar nosso Torrecast, né, Vic? Isso. Sensacional. Sensacional. E queria que você terminasse deixando uma mensagem pro pessoal que está assistindo, uma oração. Você que manda agora. Tantas coisas, né? Já deixou uma mensagem incrível, né? Exatamente. Mas agora, aí, Eu ó, acho olha para que, nossa câmera ali. Eu acho que esse texto resume muito bem, né? Tudo que eu falei, assim. Eu desejo, né, que cada vez mais você conheça o Senhor e prossiga em conhecer o Senhor, né? Nada, né, os nossos sofrimentos atuais não se comparam à glória que será revelada. Então, que você procure incessantemente o seu propósito em Deus. Que você busque, né, vá em busca da sua verdadeira identidade, de conhecer o Senhor, de conhecer mesmo a profundidade da palavra, daquilo que Deus tem para você, porque eu percebo que muitas pessoas hoje estão perdidas, né, tentando buscar coisas que não vão preencher, como um dia eu já busquei, mas que em nome de Jesus, né, você possa caminhar, né, e nós somos a Igreja Batista Torre Forte, nós somos uma igreja em células, nós somos pessoas que podem te ajudar nesse caminho, né, se você está me ouvindo e não conhece o Senhor, nós podemos te ajudar nesse caminho de plenitude, de conhecer a plenitude, de conhecer Jesus, para que você busque mesmo o seu propósito. E se você conhece Jesus, né, já conhece Jesus e tem sido um pouco negligente com o seu chamado, ou você está escutando mesmo a voz do Senhor, mas vai te sacrificar, né, você vai ter que deixar coisas pelo seu chamado, não hesite em começar, não hesite em dizer seu sim, porque vale a pena cada dia caminhar no propósito que Deus tem para sua vida. Então, diga seu sim, porque o Senhor acrescenta todas as coisas na sua vida. Então, que em nome de Jesus, né, que o Senhor te abençoe, te guarde e que você possa caminhar com o Senhor nessa vida maravilhosa que é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, amém, mozinho. Glória a Deus. Obrigado por ter compartilhado tanta coisa maravilhosa aqui, né, Vic? Verdade, foi muito Eu que agradeço. Foi muito bom aqui. Tenho certeza que edificou muita gente. Muita gente. Você que está assistindo a gente, compartilha, manda para amigos que você tem aí agora. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que vão se identificar com tudo isso aqui que Zisna falou e que essas pessoas sejam preenchidas pelo amor de Cristo, que você seja um canal para estar abençoando através desse conteúdo aqui, do jeito que nós fomos abençoados, que você também esteja abençoando outras pessoas que vão ser tocadas, impactadas com essa palavra tão incrível, uma palavra que Cristo, o Pai, é o centro. Muito obrigado por você aqui com a gente, Deus possa te abençoar e até o nosso próximo Torrecast. Tchau, tchau. Tchau,